Hoje o assunto do Café Corporativo é a área de vendas e nós vamos trazer Marcelo Ortega. Assista. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés. Na semana passada, você, que esteve aqui conosco no Café Corporativo, acompanhou o Luciano Pires. Vou mostrar os bastidores para você, olha lá. Olha lá, eu chego de viagem, tá pulando assim porque eu tô de Kombi, tá? Cheguei de viagem aqui, veio me esperar no aeroporto o Marcelo Ortega, nós vamos almoçar agora. E o cara me vem de Kombi, bicho. Com ar-condicionado aqui, ó. Ar-condicionado, uma Kombi amarela. Eu não andava de Kombi, acho uns 30 anos, cara. Parece um cabrito esse trego aqui pulando desse jeito aí. Vai lá, Marcelão. Vamos sair de 2019 de Kombi. Vamos. E amarela aqui agora. Sair de 2018 de Kombi. E vamos entrar, é isso aí. Valeu. Essa história da Kombi, Marcelo Ortega, da onde surgiu esse negócio aí? Bom, prazer estar aqui primeiro. A Kombi virou um ícone aí de diversão. Hobby. A Kombi remete ao meu pai. O meu pai tinha, quando eu nasci, 8 Kombis. Ele tinha uma loja de Vime, era comerciante e ficou assim meio que na memória afetiva. Acho que todo brasileiro, né? Da nossa geração e tal, conviveu bastante com aquele cheirinho de gasolina, com aquela marcha que não encaixa nunca. Aquele volante que não... Com aquela pulada, aquele volante que fica na barriga, Com né? certeza. A zero segurança. Então, a Kombi foi uma oportunidade. Você sabe que eu comecei a ir muito para Portugal, fazer trabalhos lá, e eu descobri que lá em Portugal, a Kombi tem um valor de mercado gigantesco. Que não tem lá, né? Não tem mais desde 72 ou de 75, mais ou menos no ano que eu nasci. E uma amiga minha, porque eu tenho um motorhome em Portugal, eu gosto dessa coisa de autocaravanismo, como eles chamam lá, de viver férias portáteis, né? Eu escolho a paisagem que eu vou dormir. A Kombi é o primeiro motorhome que se tem no mundo, né? Foi num Volkswagen Kombi, que foi feito, né, a perua, que foi feita a primeira criação de um motorhome. E aí apareceu, no mesmo momento em que se falava que Portugal era supervalorizada, apareceu uma oportunidade. Um amigo estava vendendo uma Kombi, ela era toda originalzinha, e eu comprei. E aí fui buscar o Luciano Pires chegando de um voo no aeroporto de Congonhas. Ele falou assim, não, a gente tem uma gravação hoje. Eu falei, não, deixa que eu te pego, mas eu vou de Kombi. Ele falou, vem. Mas quando chegou lá, ele olhou aquele negócio e ela tem ar-condicionado, você viu? Depois os detalhes do vídeo você pode passar aí, porque tem um ventiladorzinho. É o ar-condicionado da época, né? Da época. Então é uma sensação maravilhosa. Eu levo meu filho hoje, ele gosta em partes, assim. Ele acha legal tudo que é vintage, tudo que é antigo, mas quando começa um solzão, que nem esse está em São Paulo nesse momento, por exemplo, ele fala, de Kombi não, papai. Então Tá só certo. eu gosto da Kombi. Que idade ele tem? 11. 11. 11. Muito bom. Deixa eu fazer aqui me perdoe pela forma com que eu comecei Não, nessa imagina, entrevista, mas seja bem-vindo ao Café Corporativo. Obrigado. Prazer, uma honra estar aqui. Tá, o Marcelo Ortega, um dos principais palestrantes de vendas da atualidade, ele já foi assistido por mais de 800 mil pessoas. Ele é especialista em gestão comercial, colunista da Exame.com, da revista Venda Mais, do portal G1. Bom, ele tem um trabalho, conforme acabou de dizer, em Portugal, não é isso? E autor de diversos livros. Eu já sei que tem alguns livros aqui em cima da mesa, que daqui a pouco a gente fala deles. Legal. Marcelo, me diz uma coisa, a venda é arte ou é técnica? Acho que das duas é mais técnica. Algumas pessoas nascem já com um talento natural de vendas, né? Por serem comunicativas, por serem relacionais, aquela pessoa que vence a timidez, que é mais expansiva, mas nem sempre tem sucesso em vendas. Não basta isso, ser comunicativo, bonachão e achar que é suficiente, principalmente nos dias de hoje, porque a venda passa por um crivo mais técnico, por um cliente mais exigente, por uma necessidade de se envolver mais. Não é mais só oferecer.
O vendedor do passado era o vendedor desqualificado, não deu certo em nada, virou vendedor. Hoje em dia todo mundo busca alguém, aquele vendedor que reúna, sim, se não tem, almeja ter formação acadêmica, é aquele cara que busca conhecimento executivo, treinamentos, cursos, para melhorar, porque o vendedor é um grande generalista. Ele tem que entender de mercado, ele tem que entender de economia, ele tem que entender de informática, ele tem que ter visão de commodities, de mundo, de mercados diferentes E o tempo fora inteiro. do produto que ele vende, que pode mudar de um ano para o outro. Exato, porque a aplicação muitas vezes do produto dele é para um determinado fim completamente diferente de uma venda para outra. Cada cliente, como eu digo no Sucesso em Vendas, tem um DNA diferente. Então, acho que a arte da venda em si é você ter a capacidade, obviamente, de vencer barreiras de comunicação, ser um cara ético, porque é preciso falar de ética em vendas. Tem muita gente que acha que o vendedor é aquele do papo de vendedor, é aquele que engana, que sabe empurrar, e isso já não é mais tolerado no mercado em que as pessoas hoje têm a informação, às vezes entendem mais do negócio do que o próprio vendedor do negócio. Então não dá mais para fingir que engana os outros. Hoje a gente tem o Código de Defesa do Consumidor. Se eu vender alguma coisa para você te enganando, o prejuízo vai ser meu. Eu não digo nem essa enganação que cai numa legislação ou que cai num Código de Defesa. Eu digo a enganação do tipo você criar uma necessidade que a pessoa não precisava. Eu fiz alguns treinamentos, eu lembro quando comecei em vendas, eu fazia treinamentos que ensinava uma tal de lei do engrama cerebral. Faça o cliente repetir o sim, faça o cliente confirmar várias vezes as coisas e você vai chegar no sim. Esse tipo de coisa é uma técnica que está há 20 anos atrás e não serve mais, e algumas empresas ainda praticam. O vendedor de enciclopédia. Você quer que o seu filho tenha acesso à informação, que ele estude com os amiguinhos, que tenha uma... Tem gente que está assistindo esse programa e não sabe nem o que é enciclopédia, né? Mas a minha mãe comprou a Barça. Mas tem gente que vai lembrar e vai ter essa memória imediata. Não tínhamos Google, né? Na minha infância tínhamos a Barça para estudar, ou a biblioteca pública, que era onde eu passava a maior parte do tempo, xerocopiava as coisas lá para poder estudar. Era essa a fonte de pesquisa. Por que eu estou indo lá atrás? Porque o vendedor de livro, ou o mascate, como era chamado, ele era um profissional que não tinha muita duração, tempo de duração. Ele arriscava, ele experimentava, ele tinha pressão, ele tinha que vender e pronto. O que muda de uns tempos para cá é que algumas pessoas ainda trazem vícios desse mascate, que está no livro do Og Mandino, inclusive, quem é o mascate, o mercador. O mercador era aquele que tem uma visão mais consultiva do cliente, de envolvimento. Se fosse o Uber, hoje seria a diferença entre o Uber X e o Uber Black. Né? Ou seja, o Uber X está ali, ele trabalha, faz um bico, faz de qualquer jeito, o carro dele não é tão bom, ele atrasa, ele põe na rádio o que ele quer. O Uber Black é profissional. Então, acho que o que mudou é isso. E hoje vale a pena ser esse vendedor profissional quando se diz, em termos de carreira, realmente vale a pena? Eu seria demagogo se eu dissesse que não, porque a minha paixão por vendas, ela vem de 27 anos atrás. Ou seja, o vendedor hoje ele é requisitado nas empresas. Eu diria que todos são vendedores dentro da empresa. A empresa de hoje, a marca de hoje, as startups todas aí, elas podem ter uma grande ideia, podem ter uma baita de uma aplicação prática, facilitar a vida das outras pessoas, mas se elas não forem vendidas, seja um investidor, seja e o protótipo do seu produto, solução, serviço, sendo aplicado na vida real, comprado por alguém, ela não é nada. Então não adianta, tem muita gente que larga em tempos de crise, desde 2014 estou dando palestras de gestão de crises, atreva-se a mudar, como fazer uma equipe ser mais criativa, porque na crise você vê quem é vendedor e quem não é. E eu tenho dito assim, o empreendedorismo no Brasil cresceu muito porque as pessoas perderam o emprego, mas também não cresceu tanto quanto poderia porque as pessoas não tiveram a preocupação em se preparar para serem vendedoras.
Porque uma coisa é você pegar todo o fundo de garantia e colocar numa franquia, ir para um shopping e achar que porque você está num ponto bacana, tem um estoque legal, vitrine uma loja bonita, resolveu. Pelo contrário, muitos quebraram, e quebraram por falta de visão de vendas, de visão de marketing, de visão estratégica na hora de criar uma experiência de compra que se fala tanto hoje, e por aí vai. Eu vou te interromper um pouquinho, nós vamos fazer um intervalo, agora vamos ver a nossa parceira Comfort Mix. Na volta eu quero falar um pouquinho justamente sobre esse assunto aí. Até daqui a pouco. Comfort Mix, uma loja especializada em produtos conforto. Atende você, consumidor, que quer permanecer na moda, mas que procura calçados que proporcionem saúde, qualidade e bem-estar para os seus pés. Com nosso atendimento personalizado, o conforto começa ao entrar em uma de nossas lojas. Trabalhamos com as marcas como Opananken, Usaflex, Skechers, Piccadilly e Comfort Flex. Venha nos fazer uma visita, vamos adorar te receber. Endereços no Parque do Colégio e Maxi Shopping Jundiaí. Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. De volta aqui ao Café Corporativo no segundo bloco, hoje com o Marcelo Ortega. Marcelo, a gente falou hoje no início da nossa entrevista a respeito daquele cara que tem o talento e aquele outro que aprende, que tem a técnica. Quem é que sofre mais? É o que tem o talento e não aprende a técnica? Ou é o cara que talvez não seja talentoso, mas vai lá, estuda, aprende, segue os passos? Como que funciona? Poxa, pergunta difícil. Eu acho que sofrem os dois, né? A pessoa... Vou pegar um livro que eu acho que me inspirou há 26 anos atrás e pode inspirar quem está assistindo agora. Chama Do Fracasso ao Sucesso em Vendas. É do Frank Bettger. Ele era jogador de beisebol, depois ele se machuca e, enfim, acaba a carreira dele muito jovem e ele vira vendedor de seguros. E ele era um péssimo vendedor. E ele entra entre os piores vendedores e depois ele vai e aprende. Quer dizer, um esportista que virou vendedor e que virou um case. Eu dou palestra para as principais seguradoras do Brasil. Toda vez que eu cito esse cara, o pessoal fala, não, esse é um case. Assim como é o Joy Jordan e outros caras da área de seguros. Eu acho assim, não há mais espaço para improvisação. O cara que já tem um talento natural de vendas, ele já tem talvez mais de 50% do caminho andado. O problema é que ele joga contra o patrimônio dele à medida em que ele fica provisoriamente em vendas. E aí entra uma outra questão, que é ser ou estar. O cara é ou não é de vendas? Eu acho que você tem que se assumir como vendedor se você quiser ser esse campeão de vendas que as empresas procuram hoje. E um campeão, ele não tem superpoderes. Ele é disciplinado, ele tem foco, ele tem uma capacidade fantástica de não dar explicação. Porque existem dois tipos de vendedores, os que vendem para fora, para o cliente, e os que vendem para dentro explicando por que não dá para vender. E os dois gastam a mesma energia. E não importa se ele já é um comunicador fantástico, expansivo, porque eu conheço muita gente que é tímida, discreta e que vende pra caramba, e que consegue criar relacionamento, fazer perguntas. A arte da venda é a arte da pergunta. Segue uma técnica. Sabe que eu fui ver um apartamento para comprar? O cara entrou assim e falou, esta aqui é a sala. Depois, quando chegou na cozinha, ele falou, essa é a cozinha. Depois, o banheiro. Eu me senti um deficiente visual. Eu falei, cara, você podia ter me dado a chave, eu mesmo veria. Agora, se ele me coloca na cena e fala, senhor, o senhor disse que gosta de ambientes amplos, que o senhor tem um filho, que vem os amigos, dá uma olhada nessa varanda gourmet, imagina um dia de churrasco aqui, o que os amigos não dirão, o que seu filho não dirá com os amiguinhos aqui, venha ver a cozinha, dá uma olhada nessa vista da janela do quarto, com essa unidade de poente, o pôr do sol aqui é maravilhoso, imagine os momentos felizes. Ele coloca o cliente na cena, ele é vendedor. Agora, é sensibilidade. Acho que o que falta na arte da venda e de ensinar a molecada hoje, digo molecada porque eu estou há 20 anos dando palestras de vendas. Não sou tão velho assim, mas tem muita gente que entra assim achando que vender é simplesmente falar, repetir discursos técnicos, dar ao cliente informações que muitas vezes ele não são relevantes, ele nem quer. Né? E aí ele faz cara de conteúdo, né? XPTO, Ziriguidum, Jabaculê, não sei o que tem. Muito bom.
Diga para o cliente tudo aquilo que serve para ele. Não adianta oferecer o carro conversível se ele quer um carro para a família. Não adianta oferecer uma roupa da moda se o negócio dele é ser mais conservador. Entra na sintonia da pessoa, a arte da pergunta, e aí no varejo, na loja, onde quer que seja, você encontrará oportunidades. Independente se você é bom ou não, você pode. Tem gente que nasceu para pintar um quadro e tem gente que aprende a pintar. Legal. Os dois são vendedores. Agora vem cá, você chegou aqui hoje no estúdio falando que todos nós somos vendedores. E todos nós somos, né? Porque até o ato Da tia do café ao diretor da Mas empresa. até antes, o ato de procurar emprego é um ato de se vender, não é? O ato de nascer, né? A gente é o resultado de uma venda. Papai olhou para a mamãe e falou, que produtão. E ela, vamos fazer um test drive. Eu acho que a venda começa antes de tudo. Você chora, você negocia. Sim. Você negocia com o pai, com a mãe, com a namorada, com o esposo, com a esposa. Venda é tudo. A gente precisa começar a colocar, porque tem aquelas pessoas que vão na minha palestra, no meu treinamento, e falam assim, puxa, eu sou advogado, sou médico, eu dou treinamento para médicos. E o médico, como é que chama? A ética médica, não se pode vender. Sim, advogado, né? Advogado não pode se vender. Ele é antiético. Não é antiético. A revista que está no seu escritório, no seu gabinete, no seu consultório, pô, às vezes eu vou no médico e chego lá, a revista é do século passado, é a Caras de 1998. A rádio está desintonizada, o café está gelado, não tem uma pessoa sorrindo, não tem nada acontecendo. Ou seja, ele está negligenciando atendimento, acolhimento, experiência do cliente e está deixando de vender. Eu, por exemplo, não quero repetir uma consulta ali. Não porque ele não é bom, mas porque o que ele entrega, o jeito que ele trata e acolhe as pessoas não é bom. Quando a gente compra um produto, um serviço, na realidade a gente não está comprando só um sofá, uma caneca, nós estamos comprando o atendimento, a luz que está acesa, o meio de entrega, não é verdade? Então, às vezes o produto é bom, o preço é bom, mas não chega no dia. É complicado isso. A venda mudou? Mudou muito, é por isso que tudo que for algoritmo ou puder virar algoritmo vai ser parametrizado como máquina, como robô, como totem. Então, é um alerta para todo mundo que é de vendas e quem não é, todos os empreendedores, todo mundo, todas as organizações. Existe não é uma tendência, existe já um fato acontecendo. Eu fui para Miami, aluguei um carro no aeroporto de Miami sem falar com ninguém. Antes tinham 4 pessoas que trabalhavam no balcão da locadora. Hoje em dia não tem mais. Por quê? Porque esses caras provavelmente davam concessões, descontos, ou demoravam, ou atrasavam. O produto é bom, a locadora é bom, o carro é bom, mas o cara não é bom, ele perdia negócio. O totem é ágil, o totem não dá desconto. O totem, você enfia o cartão ali, sai o contrato, você pega o carro e vai embora. Eu acho que eu vou até mais longe, sabe? A gente percebe que, às vezes, a gente chega em um determinado estabelecimento e a pessoa nos atende como se ela fosse um robô. Quer dizer, se for para eu ser atendido por você e se você age como um robô, eu prefiro o robô. Sim. O mundo está em colapso no que se refere à área comercial, né? Grandes negócios quebrando por problemas não só de administração, de processo, mas principalmente pela não inovação, pela resistência aos velhos modelos, ao velho processo de vendas. Eu, por exemplo, posso falar mostrar? dos livros? Ó, esse aqui é o Sucesso em Vendas. É o meu primeiro. E esse é um best-seller, né? Esse aí é o meu principal. Esse passou de 600 mil cópias e a família não é tão grande. Então, esse é o Para Líderes, é o Inteligência em Vendas, que, sem dúvida alguma, é um livro polêmico, porque quando eu virei gerente de vendas, eu não sabia como contratar, formar e dirigir uma equipe, porque eu era um grande vendedor. E aí eu escrevi coisas aí que reduzem ou simplificam a gestão em vendas, mas de uma forma a combater os modelos que ninguém usava. Por exemplo, eu preenchi um relatório de 14 páginas para o meu diretor de vendas numa multinacional. Nunca vi aquele cara pegar o meu relatório e levar para uma segunda reunião e falar, olha, vamos reagindo a esse relatório, com base nessas informações, nunca vi. Era pro forma, você preenche, põe num papel plástico, entrega na mesa do cara. Aí eu falei, quando eu virei gerente de vendas, eu falei, agora só 4 coisas eu quero. Agenda produtiva, mapa de oportunidades, pipeline e forecasting.
Oh, que nomes são esses? Para o mundo das vendas, as pessoas sabem o que é e temem. O vendedor detesta controle. Se você não simplificar, eles não caminham. É porque ele tem uma cabeça objetiva, E né, esse também. pragmática. Esse é o né? Red Book, meu livro de comportamento, atitude. Então é um para o gerente, um para o vendedor e um para todos. Muito bom, E Marcelo. tá vindo livro novo aí. Ah, é? Que Só você quem tá escreve um fazendo? livro sabe o trabalho que dá. O que você está fazendo? Eu estou fazendo não vou dizer o nome ainda porque é segredo, mas é um livro orientado para quem quer ser educador na área de vendas. Então é um convite a todos os que dão treinamento, como você, como eu, aos que dão palestras, aos caras que são gerentes de vendas e querem se apropriar de um método. É o que eu vi da vida, nunca contei nenhum outro livro, é o que eu fiz com a minha vida como gestor, e vai ter a ver com isso, com ser um mestre em vendas. Nessa época de Masterchef, Masterclass, vai vir o meu Master aí. Então vamos fazer assim, quando sair esse livro, você volta aqui no Eu Café volto, Corporativo, eu volto, tá bom? eu volto. Nós vamos fazer mais um intervalinho, vamos ver o comercial da Icamp e na volta tem um presentinho aí para o nosso entrevistado, tá bom? Que isso, Opa, que maravilha. Você sabe o que é patente? Patente é o instrumento legal utilizado internacionalmente para proteger o inventor. O inventor cria alguma coisa, ele pesquisa, desenvolve, traz benefício à sociedade e depois ele tem o seu reconhecimento por um título que lhe assegura a exclusividade por 20 anos. Você tem vários mecanismos de patente que nós podemos esclarecer melhor depois. Eu sou Adalto Emerenciano, especialista em propriedade intelectual. Mais cafeína aqui no Café Corporativo, hoje com o Marcelo Ortega. E o Marcelo Ortega vai levar para casa aqui o presente da Icamp. Poxa, que legal. Baita de Muito uma obrigado, muito plataforma obrigado. de churrasco, né? Curte? Curte churrasco? Muito, muito. É. Eu arrisco dizer que lá na família, pelo menos, eu sou o churrasqueiro. Então tá bom, ótimo. Que legal, Marcelo, muito legal. Muito bom. Agora, pergunto para você assim, a venda, ela só serve para a gente vender e ganhar dinheiro ou ela serve para a gente aprender a ser gente também? Eu quero que o meu filho de 11 anos seja vendedor antes de ser qualquer coisa. E não é maldição, não, eu desejo mesmo isso. As pessoas que aprendem a arte da venda, do fazer os outros mais felizes, do trabalhar sob pressão e lidar com isso, lidar com uma situação diferente o tempo inteiro, se relacionar, persuadir, convencer, aprende a ser melhor em todos os contextos. Um pai melhor, um amigo melhor, um chefe melhor. Que acho que a venda mais importante é a gente vender a gente para a gente mesmo. E isso é difícil? A maior dificuldade é você vender você para você mesmo. E você acordar e vender o que não tem no produto, o que não se pode ver, o que não existe no serviço. Tira o produto, tira o serviço e me faça uma venda. Quando você começar a fazer isso, você vai achar divertidíssimo essa trajetória. Porque você começou a falar sobre o que interessa aos outros. E você, de alguma forma, comprou a cada situação, a cada relação, a necessidade do outro, criou a necessidade e viu a satisfação acontecer. O lado emocional transcende o racional em vários contextos de venda. Claro que o investidor quer dinheiro. É claro, mas o dinheiro também é consequência de um bom trabalho. Mas o dinheiro serve para quê? O dinheiro traz o quê? Dinheiro por dinheiro. Se eu te der 10 mil agora, você gasta. É o que eu falo para quem lidera vendedores. Se você acha que a motivação da sua equipe é dinheiro, você vai quebrar a cara, porque dinheiro só é importante quando ele é um fator, a falta dele é um fator desmotivacional. Mas quem está em venda sabe que desafios, responsabilidades, reconhecimento... E que muitas vezes a gente vende até pelo desafio de bater uma meta e ficar em primeiro lugar em uma competição. É comum. Mais do que até pela comissão que vai ganhar. É comum. Né? Empresas criam rankings, nomeiam duplas, criam situações de competição. Isso existe há muito tempo. O ser humano é competitivo, só não pode deixar de ser cooperativo também.
Perfeito. Não pode uma coisa conflitar com a outra. Você sabe né? que cooperação não existe em vendas, porque a gente aprende só a querer o mal do outro e querer se destacar. O efeito de que vigarista, né? Para eu ganhar, você tem que perder. Tem que você perder, que e não é isso. Não é isso. Né? É Podemos ganhar justamente, todos. nós né? dois convivemos, às vezes, no mesmo mercado, eu posso aprender algo com você e você pode me dar uma ideia, a gente pode criar um produto junto, a gente pode cooperar numa situação e tem espaço para todo mundo. Essa é a ética. Muito obrigado por ter vindo ao Café Corporativo. Obrigado ao Café Corporativo. Canal obrigado 25 a todos. se sente honrado em ter É você. uma honra de estar aqui. Muito obrigado a todos. Acesse nosso conteúdo pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram, mas também aqui no Canal 25. E até a próxima semana com mais uma entrevista relevante como essa aqui. Até lá. Café Corporativo, um oferecimento de Comfort Mix, a sua loja com um mix de conforto. E Campi Marcas e Patentes. Registre a sua marca com quem tem mais de 30 anos de experiência. La Traviata Calçados, conforto e moda a seus pés.